Bom dia a todos. Hoje é o Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais a todos, né? Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito para nós, né? Vamos louvar a Deus, vamos prestar um culto que agrade ao Senhor, né? Vamos cantar primeiro, estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Vamos cantar essa música iniciais. Alice, fazer oração? Senhor nosso Deus, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, porque hoje é um dia especial, é dia dos pais, dia de lembrar, Senhor, com gratidão aos pais vivos, mas também agradecer a Ti, Senhor, que deu todas as coisas, os nossos pais e também aqueles que cuidaram de nós, Senhor, seja tio, avô, qualquer pessoa, Pai. Sabemos que através deles nós sentimos o Teu amor, Senhor, nas nossas vidas. Obrigada, Pai, queremos realmente Te adorar, Te louvar, em espírito e em verdade, Pai. E agradecemos por todos que estão aqui e também aqueles que estarão assistindo pelo vídeo, Pai. Abençoe, Senhor, cada um, Pai. Que Tua palavra possa ser ouvida e conhecida em toda a terra, Senhor. E que o Teu nome seja engrandecido para todas as nações. Te agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Alto preço. Quem pagou alto preço foi Jesus Cristo. Mas quem enviou foi o nosso Pai Celestial. Como um presente para nós, né? Ele nos deu a Jesus Cristo para que a gente possa usufruir de todas as bênçãos celestiais, né? Com alto preço. Vamos cantar essa música, lembrando que Jesus lembrou lá na cruz que cada um de nós meu fosse meu irmão.
lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos só o coração do Senhor. E por mais que as trevas brilhem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Hoje é Dia dos Pais. Eu li um texto aqui, de Lucas 15, 11 a 32. Vou fazer a leitura aqui. Está em que linguagem? NVI. Eu vou fazer a leitura aqui na Bíblia, pode acompanhar pela tela, tá bom? Lucas 15, 11 a 32. Parábola do filho pródigo. Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de arrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai lhe disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volto para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado.
texto do filho pródigo, né? Eu estava pensando, o que eu poderia pregar? Falei, poxa, esse texto é maravilhoso, né? Um dos textos melhores, né, das parábolas, né? Jesus. Vou trocar de microfone. Vamos ver se esse aqui está melhor. Olha, hoje é dia dos pais, né? Então, parabéns aos pais que estão aqui, né? Parabéns a mim também. E principalmente ao nosso Pai Celestial, que é o perfeito Pai, né? Oi? Tá. Tá certo. Então, quanta alegria, né? Meu pai, ele partiu há 19 anos atrás, né? Tenho muita saudade dele, todo dia, quase todo dia lembro dele, meu pai. Passaram 19 anos, mas a gente trabalhou junto 30 anos, a gente se tornou o melhor amigo e assim, ele não só lembro das batalhas que ele teve na vida nossa, mas ele é um servo de Deus. Nossa, então eu guardo com muita lembrança. Mas desde sempre eu tive assim, essa gratidão, né? E eu, cada dia que passa, né, eu sinto mais gratidão por ele. Porque quando a gente enfrenta as coisas da vida, a gente fala, poxa, que meu pai realmente enfrentou tudo isso aqui. Então eu sou grato a ele que batalhou pela família, né? Mas eu agradeço muito mais ao Pai Celestial, que deu de presente meus pais, né? Sabe? Ele que que começou com toda a história, né? Nós não merecemos nada, ninguém merece nada, mas Deus proporciona tudo através do seu Filho. Todas as bênçãos celestiais são dadas a nós através de Jesus Cristo, né? Então, assim ele demonstra grande amor, dando nesse Dia dos Pais, né? Eu queria lembrar do presente que ele nos deu primeiro. E depois eu quero falar o que nós podemos dar de presente para o nosso Pai Celestial, não é? Então, graças a Deus, temos um Pai que é perfeito, a quem podemos recorrer, né? Meu pai não era perfeito, nem eu, nem o pai era perfeito, mas nós temos um Pai perfeito em quem a gente pode recorrer a todo momento, né? Aqui no Lucas 15, não foi lido, mas vou ler no versículo 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticaram. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então tinha pecadores, publicanos, odiados pelo povo, estavam ouvindo Jesus. E também estavam lá os fariseus e os mestres da lei também, de outro nível, né? O pessoal conhecia a Bíblia, estava lá também, ouvindo, né? Aí Jesus contou a parábola da ovelha perdida, 100 ovelhas, uma se perdeu, Jesus foi atrás. Aí depois, a mulher que perdeu uma moeda, precisava de 10 moedas, dracmas, né? Uma moeda assim, tinha que colocar para acender a luz. Não sei como é que é isso, né? Mas se faltar uma moeda, já não acendia a candeia, a luz, né? Então, ela procurou, e quando achou aquela moeda, nossa, que alegria, né? De achar aquela moeda. Então, Jesus falou sobre essas duas parábolas, e aí depois ele começa com essa parábola do filho pródigo. Versículo 11 e 12. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Quanta tristeza, né, para o pai. Porque a herança vem quando morre, né?
estava esperando a morte do pai, estava interessado mais nos bens do pai do que no cuidado com o pai, o amor para o pai. Não, está querendo herança. O pai conta tristeza, mas então eu vejo que quando eu era adolescente, quando era criança, adolescente assim, eu não tinha muita gratidão pro meu pai, né? Era normal, tinha comida, tinha tudo que precisava, né? Então aquilo é falta de gratidão, né? E quanta tristeza para meu pai, né? Meu pai, poxa, a gente batalha tanto, não tem gratidão, quer mais e mais, né? Eu causei uma ingratidão muito grande, falando coisas egoísticas, né? Tal. Mas principalmente causei tristeza para o meu Pai Celestial, viu? Né? Ele esperava, assim, eu estava cheio de murmurações em vez de gratidão, né? Mas o pai chegou e falou assim: o filho queria tanto, né? Pai, quero parte da herança. Acho que deve ter falado muitas vezes. Pai, eu quero minha parte da herança. Aí o pai, o que ele fez? Ele fez o seguinte: assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Tá bom, eu vou repartir a parte de vocês. E cedeu a vontade do filho, né? E deu toda a liberdade para partir com a parte dele, só que com dor, né, no coração, né? E repartiu aquele bem com os filhos, né? Mas deu toda a liberdade. Assim é o nosso Pai. Nosso Pai Celestial dá toda a liberdade para a gente. Então, Adão e Eva, vocês podem fazer o que quiser, mas menos coma do fruto do que sempre do jardim, só isso, né? Você tem toda a liberdade, seja feliz. Eles eram pessoas mais felizes, né, Adão e Eva, né? Só não podia, tinha um limite, mas quando deu essa liberdade, deu a liberdade também de afastar, né? De não fazer aquilo que Deus queria, né? Então, porque senão seria ditadura, não é? Deus não é ditador. Deus não é ditador. Aqui, muitas vezes acho que eu fui ditador, ou sei lá, né? Os samurais, né? Pessoal antigo, né? Mas ditador dá um croque na cabeça. Meu avô era assim com meu pai, né? Duro, né? Mas Deus não é assim. Deus dá liberdade para a gente, né? Para ele. E aí, mas ele estava com esperança. Sempre o pai com esperança nesse filho, né? Aí aparece lá, a partir do versículo 13 aparece, né? A esperança que é a história do filho que começa no versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Então, ele foi uma terra distante, longe, né? Aí ele lembra do Jonas, né? Deus fala para ir para... Ele foi para bem longe, para Tarsis, um lugar tudo diferente, né? E assim, esse filho pródigo, ele foi para bem longe, porque queria viver livre, longe dos olhos do pai, né? E queria curtir a vida, né? Curtir o que tem, né? Aqui no mundo, né? Não é só distante fisicamente, mas espiritualmente, de coração, distante. Mas o pai sempre orou. O pai sempre orou para aquele filho, esperando que ele seja feliz, mas uma felicidade verdadeira. Versículo 14. O que acontece? Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Passar necessidade. Gastou tudo que tinha. E veio uma crise. E ele veio passar fome. Eu nunca passei fome.
talvez uma vez ou outra a gente. Ontem mesmo, assim, foi almoçar às 5 horas, né? Então uma fome. Mas nunca fiquei dias aí sem comer, né? Mas esse filho pródigo passou fome. Mas a fome física tem fome pior ainda, que a fome espiritual. Aquela angústia, aquela fome espiritual, não é? Então, esse filho pródigo estava com fome, mas ele estava com muito mais fome espiritual. Ele estava sofrendo muito. E o mundo, os prazeres do mundo, não pode satisfazer, não satisfaz. Quando era jovem, eu tentei isso, mas não tem nada que satisfaz. Né? Eu não saía muito fora da linha, porque eu sempre fui na igreja. Então eu nunca saí. Mas nada me satisfazia. Por aí. Não tem nada. Aqui, diz assim, né, no versículo 14, que começou a passar necessidade. E aí, no versículo 15, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. É o que ele conseguiu. Arrumou um emprego para cuidar de porcos. Porcos, você sabe, né? Os judeus têm como um animal imundo, não é? Os porcos. E ele foi trabalhar no pior lugar. E aí, versículo 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem comida de porco. Imagine só como ele foi destratado. Né? O mundo não oferece nada de bom. O Satanás oferece o quê? Oferece, vem assim, com figura bela, não é com chifre, tá? Vem lá, os golpes também, né, que vem no telefone, aparece uma voz boazinha, olha, estou querendo cuidar, né? É assim que age. Então, mas assim, aqui ninguém me dava nada, porque o mundo não pode oferecer aquilo que uma alegria verdadeira, uma paz verdadeira, aquela alegria que dura para sempre, eterna. Né? Por isso que o mundo está indo de mal para pior. Mas como que pode ter governantes assim? Teve nas outras épocas também, né? Teve Nero, Hitler, mas teve. Agora, puxa, como que pode agir dessa forma? Atrocidades, né? Isso, o mundo, a gente vê ao nosso redor, né? Acontecendo coisas terríveis, coisas que não dá para acreditar. Como é que pode o ser humano agir dessa forma? Versículo 17. Caindo em si. Caindo em si. Que hora maravilhosa. Caiu em si. Então, ele pensou, puxa, nada me faltava quando estava junto do Pai. Aquela gratidão, aquela coisa, puxa, assim, um dia eu caí em mim também. Eu realmente me ajoelhei na sala, tinha 18 anos. Me ajoelhei e falei, olha, Deus, eu agradeço porque me perdoa todos os pecados, entrego minha vida a Ti. Caí em mim, lembrei, né, de Deus. Olha, estava carregando um peso tão grande, mas aquele dia eu senti leve, livre de tanto peso.
minha mãe tinha. Ontem eu falei para ela. Ela não se lembra, né? Ela não se lembra nem da idade dela, que está com 103 anos. Quanto mais isso. A senhora orou por mim um dia antes para que eu mudasse. E Deus respondeu essa oração. Me ajoelhei. Ela orou por mim. Senhor, me ajoelhei. E aquele dia é o mais importante da minha vida. Cair em si. Eu tenho um amigo meu que ele era drogado. Eu tinha medo dele. Amigo, entre aspas, né? Antes, né? Agora se tornou um amigo dele. Tinha medo dele. Ele mudou completamente. Ele caiu em si. Hoje, ele se formou em psicologia e ele ajuda os drogados. Transformou totalmente. Porque ele caiu em si. Trabalhar de Deus. A alegria do Pai. É sobre essa alegria. Versículo 18 e 19 diz o seguinte. Versículo 18. O filho falou assim: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele estava decorando, né? O que eu vou falar? Eu vou falar: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Ele decorou. O melhor presente que o pai poderia receber, né, é a volta do filho. Nossa, parece que ele estava velhinho, né, esse pai, mas saiu correndo, vendo o filho se aproximar. Aqui, né, quando, no versículo 20, a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, abraçou e beijou. Quanta alegria pro pai. Olha, quando eu visitava meu pai, antes eu não era criança, não me dava ali. Quando eu visitava meu pai, né, depois de nos tornarmos amigos, ele não sabia o que fazer para agradar. Ele fazia bolacha. O Luiz chegou aí e fazia. Quanta alegria quando eu encontrei com Jesus Cristo e fui transformado. Meu pai sempre ficava feliz, minha mãe até hoje fica feliz, porque eu recebi a Jesus Cristo, encontrei com Jesus Cristo. Isso é a melhor coisa que pode acontecer. A gente cair em si e voltar para o Pai Celestial. Deus se agrada. O pai estava esperando a volta do filho, então de longe já viu. Em vez de esperar para ele chegar, ele foi correndo atrás do filho. Porque ele estava orando todos os dias pelo filho. E nossos pais oram. Meus pais oraram por mim. Não é que um dia antes minha mãe orou assim, mas entregando a Deus, porque orou e não chegava a resposta, mas um dia ela entregou assim. E sim, ele respondeu, Deus respondeu. Não é? Então, versículo 21 diz assim: o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Vocês repararam uma coisa? Faltou um pedaço, né? O filho podia, me trata como um dos empregados. Não chegou a falar isso, né?